Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar continuidade com mais uma aula hoje, tá? Eu gostaria de ressaltar o que eu falei na semana passada. Eu tinha pedido para vocês, por favor, mandarem as aulas, né, os exercícios realizados dentro do prazo. E o de semana passada era até essa sexta que passou já, né? E bastante alunos não me mandaram, eu recebi poucos exercícios. E aí, ou seja, quem me mandar de hoje, de sábado em diante, já estava atrasado. E teve gente que ainda não mandou, mesmo assim, mesmo no fim de semana. Essa é a primeira semana, eu vou estar marcando lá quem mandou. A partir dessa semana agora, dessa aula de hoje, eu não vou aceitar mais, tá? Porque não é justo você fazer fora do prazo, sendo que os colegas fizeram no prazo. E outra, vocês têm uma semana praticamente para estar realizando o exercício, tá? Porque eu vou deixar até sexta-feira para vocês fazerem. Então dá tempo sim, porque vocês estão tendo 4 aulas por dia, é tempo mais do que o suficiente para vocês estarem realizando os exercícios, ok? Então não deixem de fazer, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a aula 12, que são os nemateumintos, os nematóides, que são a segunda classe de vermes. Na aula passada, quando eu falei para vocês que nós iríamos estudar sobre os vermes, eu havia dito que tem dois tipos de vermes diferentes. Os plateumintos, que são os achatados, que são os vermes que nós vimos na aula passada, e temos também os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, que é o que nós iremos ver na aula de hoje, tá bom? Então, esses vermes de hoje, os nemateumintos, eles têm como principal característica o fato que o corpo deles é alongado e cilíndrico, como se fosse uma minhoca. Uma minhoca não é desse grupo de vermes, porque a minhoca ela é de um grupo que a gente vai ver na frente, que são os anelídeos, que o corpo da minhoca é todo dividido tipo, em vários anéisinhos, assim, como se fosse. E esse verme ele é liso, tá? Então, a primeira característica dos nemateumintos é corpo cilíndrico e alongado, ok? Eles também vão se diferenciar dos nemateumintos, além dessa questão do formato do corpo, que ele é cilíndrico enquanto o outro era achatado, é que esses animais, esse grupo de vermes, eles têm um sistema digestório completo. Os plateumintos, eles tinham um sistema digestório incompleto, então eles não tinham boca e ânus, eles tinham só um buraquinho, só a boca. Esses animais, esses vermes, eles têm boca e ânus. Então, se eu olho um verme lá, eu estou analisando a anatomia de um verme, tem só boca, eu posso falar, é plateuminto. Tem boca e ânus, é nemateuminto. Sempre que eu analisar um esquema e eu visualizar, além do corpo cilíndrico, né, a boca e o ânus, eu consigo cravar que ele é um nemateuminto, porque isso diferencia ele dos plateumintos. E a outra coisa também, outra característica referente ao corpo deles é que eles têm a simetria bilateral, podendo distinguir direito e esquerdo. O corpo deles é dividido em dois lados iguais, basicamente, tá? Esses vermes, eles tendem a serem maiores do que os plateumintos. Não é uma regra, mas a maioria é maior. E eles também, de uma forma geral, todos eles são parasitas, ou seja, todos eles são seres vivos que se alimentam do organismo no qual ele está instalado. Eles sempre procuram um hospedeiro e vivem dentro desse hospedeiro, sugando a energia desse hospedeiro. No caso de nós humanos, por exemplo, pode rolar isso. A gente pode adquirir um verme e esse verme ele pode se alimentar da nossa energia, né, dos nossos nutrientes, praticamente, ok? Quando isso ocorre, manifesta-se uma doença. Qualquer doença que é causada por verme, ela é chamada de verminose. Então, quando eu tenho um verme dentro de mim, eu tenho uma verminose. Como existem diferentes espécies de vermes, consequentemente vai haver diferentes doenças, porque cada verme vai causar uma doença diferente no organismo humano, tá? Eu vou citar um exemplo de vermes, 4 verminoses, né? 4 doenças causadas por vermes. Uma vai depender de vetor, ou seja, precisa de um outro ser vivo para transmitir esse verme para nós. As outras 3 não precisam de vetor, ok? Então a primeira que eu vou citar, que ela depende de um vetor, é a elefantíase. Todo mundo aqui já ouviu falar de elefantíase? Todo mundo que está vendo o vídeo, eu acho que já deve ter ouvido falar de elefantíase. É uma doença onde os braços das pessoas, né, os membros, o braço ou a perna, ficam super inchados. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, mas acho que não tem. Aqui, ó. Olha esse cara aqui, olha a perna dele como tá, ó, tá vendo? Essa perna aqui, ó, super inchada. Isso se chama elefantíase.
Essa doença ocorre da seguinte maneira: esses vermes, eles vivem nas fezes, né? Eles são decompositores quando eles estão livres. E aí, um mosquito, quando ele pica alguém, um exemplo, eu tenho elefantíase, o mosquito me pica, que ele dá uma picada no meu braço. Aí ele vai sugar o meu sangue. No meu sangue existem ovos desse verme. E aí ele vai adquirir esses ovos para si. Quando ele for picar uma outra pessoa, ele vai transmitir esses ovos que estavam em mim para outra pessoa. Então a elefantíase é uma verminose que ela depende de um vetor. Que vetor seria esse? O mosquito da espécie Culex fadigans, tá? E aí como que você é contaminado por esse... Como você adquire essa verminose? Através da picada do mosquito. Se o mosquito te pica, ele transmite para você a elefantíase. Todo mosquito Culex fadigans tem a elefantíase? Não. Só se ele picou alguém que era contaminado, igual a dengue. O mosquito da dengue, ele nasce sem a dengue. Se ele picou alguém que tem dengue, ele passa a ser um transmissor da dengue. Esse mosquito, Culex, nasce sem a elefantíase. Se ele picou alguém contaminado, ele adquiriu os ovinhos, aí ele vai passar a ser um contaminador a partir de agora. Então essa é a primeira verminose que nós vemos, que é aquela que depende de um vetor. As outras três não dependem de vetores, tá? São contaminações diretas. Uma delas é a lombriga. Lombriga é um verme que fica na sua barriga, lá se alimentando dos seus alimentos. Você vai adquirir ela bebendo uma água contaminada, você vai adquirir ela comendo uma fruta, uma verdura que você não lavou direito, ou algum alimento que estava meio cru, né? Você não cozinhou ele direito, não assou ele direito e tal. E aí você fica com essa lombriga dentro da sua barriga. Essas coisas são muito comuns no norte e nordeste porque essa região não tem saneamento básico. E aí acontece que a água desses locais são água de poços, são águas que não sofrem um tratamento adequado, então tem grandes chances de ter um verme contaminando essa água, tá? Outro exemplo de doença, a enterobiose, que também vai se dar quando você ingere um ovo. Ou porque você estava com a mão na terra lá brincando, tal, pôs a mão na boca, tinha um verme na sua mão e foi para sua boca, um ovinho de verme, que é microscópico, não dá para visualizar. Ou bebeu uma água, comeu um alimento contaminado. Por isso que uma água, se você bebe uma água que você não sabe a procedência, é legal você ferver ela. Porque como esses ovinhos são microscópicos, tipo, eu peguei um copo de água, eu olho assim, ele parece estar límpido, né? Tá, tipo, tô olhando um copo de água, tá transparente, falo, nossa, essa água tá limpa. Não necessariamente, porque é microscópico esses ovos, então não consigo ver a olho nu. E aí, nesse caso, eu vou lá e fervo a água. Porque você fervendo a água, mesmo que tenha ovos ali, o calor da fervura vai matar esse ovo. E aí você ingerir um ovo morto não tem problema nenhum, porque ele vai sair nas suas fezes ou urina, enfim. O problema é você ingerir um ovo que é um copo de água com um ovo ainda vivo, que aí você vai ficar infectado, tá bom? E por fim, a terceira aqui, que não depende de vetor, é o amarelão. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, porque o amarelão é a doença de um livro, que talvez vocês já viram em literatura, que o Jeca Tatu pega essa doença. O Jeca Tatu era um personagem fictício que ele andava muito descalço no sertão. E aí ele adquire o amarelão. Por que ele adquire o andar descalço? Porque esse verme, esse parasita, ele entra pela pele, tá? Os poros da sua pele é o suficiente para que ele possa adentrar no seu organismo, tá bom? E aí você fica com a pele amarelada, porque você vai ter falta de alguns nutrientes, por isso que ela tem esse nome. Ela é chamada de amarelão ou ancilostomose, tá bom? Então, elefantíase, amarelão, enterobiose, filariose, lombriga, tudo isso é exemplo de verminoses causadas por nematelmintos. A elefantíase vai depender de um vetor, que é o mosquito que te contamina picando você. As outras três não dependem de vetor. Você vai adquirir ela ou andando descalço, porque ela vai entrar na sua pele, ou então ingerindo água ou comendo algum alimento que estava contaminado, tá bom? Então acredito que é basicamente isso que eu precisava falar para vocês referente a essa aula, que é a aula 12. Eu gostaria que vocês realizassem os exercícios da página 14 e 15. Por favor, façam aí e lembrem de me mandar até sexta-feira, tá? Essa segunda aula, que é a 12 de hoje, eu não vou aceitar depois de sexta, ok?
Fiquem em paz aí.